esteja tudo bem aí com vocês. Hoje eu trouxe uma convidada mais do que especial aqui no canal. Trouxe a Elisa, do canal Avec Elisa. Bienvenue! Merci beaucoup, Flavia! Quer falar um pouquinho do seu canal? O meu canal é um canal onde eu compartilho informações sobre língua e cultura francesa, porque eu sou franco-brasileira, então eu trago um pouco uma comparação entre as duas línguas e culturas e também ensino a falar francês. Gente, o canal dela é super legal. Ela também tem um Instagram muito recheado de dicas boas, trava-línguas, palavras, como pronunciar. Realmente aconselho o Instagram dela para vocês seguirem. Vou deixar listado aqui para vocês. E como a Elisa ela é franco-brasileira, eu convidei ela para vir aqui no canal para contar algumas semelhanças, algumas diferenças entre famílias brasileiras e famílias francesas. Então a primeira coisa que eu notei de diferente quando eu morei lá na França, e acho que a Elisa vai poder falar um pouquinho mais pra gente, é a questão da escola. Elisa, como é a escola lá na França? Bom, primeiro que a escola é integral, né? Ela é pública, a maioria das pessoas realmente estuda em escola pública, pouquíssimas pessoas vão em escola privada, porque as escolas... privada não, né? Privé, eu pensei, particular, porque as escolas particulares são muito caras, são muito de elite. Sério? Na França. Então, assim, realmente a maioria das pessoas vão estudar em escola pública, a escola do bairro, Tá. E as escolas são integrais. Então, você começa às 8 da manhã, dependendo da idade, né? Normalmente começa às 8 da manhã, da idade porque às vezes você é um pouco mais velho, pode começar um pouco mais tarde, tem umas janelas. E vai até umas 4, 5 da tarde. Legal. E aí tem uma peculiaridade também que crianças pequenas, então quem tá no maternal e primário, às vezes não tem aula de quarta-feira, às quartas-feiras, les mercredis. Gente, mas por que quarta-feira, né? Que engraçado. Aí deve dar um nó na cabeça dos pais que tem que se organizar e que como culturalmente isso já tá estabelecido, né? Tudo bem, mas tem que ter alguém pra ficar lá com a criança quarta-feira. E aí, em compensação, tem aula sábado de manhã. Sábado de manhã? É horrível. Não tem na quarta e tem sábado de manhã, gente. Pois é. Francês é um povo esquisito. E aí almoça na escola, né? Bom, também como as escolas são perto, tem gente que volta pra casa pra almoçar. Eu, no caso, estudei em escola francesa aqui no Brasil, então a gente tinha aula de quarta-feira e não tinha aula de sábado. Sim. Mas a gente almoçava na escola e era uma farra, porque a gente tinha uma hora de almoço e era muito legal. Acho que isso é muito legal. E uma coisa que me chama bastante atenção mesmo nessa questão da escola é que as crianças vão na escola do bairro, né? Então não existe isso da criança pegar um super transporte super longe para estudar. Todos os bairros têm uma escola e normalmente atende as pessoas que moram lá perto, né? E é muito interessante também porque mistura pessoas que talvez não teriam se conhecido se não fosse porque eles frequentam a mesma escola do bairro. Classes sociais diferentes, histórias de vida diferentes, culturas diferentes, né? Acho que a segunda questão diferente entre as famílias francesas e as famílias brasileiras é a comida. Gente, quem nunca ouviu falar que o francês come pouco? Elisa, é verdade isso ou não é? Acho que depende, porque assim, come pouco, as porções são pequenas, só que a gente come muitas coisas, um pouco como na Itália, né? Eu não tenho família italiana, mas aqui em São Paulo muita gente tem família italiana. E realmente tem assim, entrada, prato principal, e aí na França seria entrada, prato principal, queijo e sobremesa. Uau! E isso sempre vai ter o queijo ou laitage, né, que é alguma coisa de origem do leite, pode ser um iogurte também, depois da refeição. E, bom, no caso da minha família é do sul da França, então também é claro que os hábitos alimentares dentro da França são diferentes. A minha família é de Montpellier, que é a região mediterrânea, então a gente come muitos legumes, muito tomate, huile d'oliva, azeite, porque é uma região produtora de azeite. E eu acho também que tem uma característica bem diferente, que pelo menos quando eu era menor, né, a gente não tinha o hábito realmente de comer carne todo dia. Sim, isso é muito diferente, gente. Isso é muito diferente mesmo. Porque é muito caro na França. É muito caro. Eu falei de quando eu era criança porque foi uma época que teve vaca louca. E aí, nossa, aí minha avó achava um absurdo comer carne todo dia. Sim, a carne, gente, é muito caro lá na França. Então, realmente, não se come carne todos os dias por lá. E é muito rico isso, porque quando você não tem a proteína, a carne lá todos os dias, você acaba
tornando a sua refeição mais variada, né? Eles trazem muitos legumes, berinjela, tem muitas outras opções que aqui às vezes a gente nem pensou, né? Sim. E aí, se come pouco ou come muito, na verdade, você come porções pequenas. Às vezes você olha e fala assim, nossa, mas isso é muito pouco pra quantidade de gente que tem. Só que calma, porque ainda vai ter o prato principal, ainda vai ter o queijo, ainda vai ter a sobremesa, e no final das contas, você vai ter comida o suficiente, com certeza. E aí, pra terminar, a última diferença que a Elisa trouxe aqui pra gente é em questão das relações familiares mesmo. Conta um pouquinho pra gente. Bom, aqui também tem uma peculiaridade que minha família é do sul da França, uma região onde a gente se cumprimenta com 3 beijos. Gente, 3 beijos. Então, assim, e começa pelo outro lado, inclusive. Não, sério que começa pelo outro lado? Nossa, dá sempre uma confusão, porque eu sempre vou assim, quando moro aqui no Brasil, e aí, na verdade, quase sai na boca. Quase beija na boca outra pessoa, gente, várias vezes já passei por isso também. E aí, como são 3 beijos, imagina, na minha família tem 30 pessoas. E aí, no Natal, todo mundo vai pra casa da minha avó. Quer dizer, ia, né, pra casa da minha avó. Gente. E aí, você tem que dar 3 beijos em 30 pessoas, então você passa quase que a festa inteira. Gente, são 90 beijos no final da festa. Você tá cansado de dar tanto beijo chegou a nas hora de pessoas. dar tchau, aí você vai E ter aí que dar também de são novo. 3? Putz, também são 3, gente. Cada região da França é uma quantidade de beijos. Tipo, Paris são 2, Montpellier são 3, tem algum lugar, agora eu esqueci. Em Bordeaux, Em são Bordeaux quantos? eram 2 também. 2, É. mas tem regiões onde são 4. 4. Tem. Mas Não, enfim, 4 é um absurdo, 3 já é bastante. E aí uma coisa que eu tava trazendo aqui pra Flávia, que eu acho legal de contar, é que é muito diferente das famílias brasileiras, onde os encontros familiares, as festas, são muito soltas, muito leves, né? Também tem leveza nos encontros familiares na França, mas tem regras muito claras e normalmente é a matriarca ou patriarca da família que decide. Por exemplo, quem senta onde na mesa, as crianças onde sentam, quando está na hora de ir pra mesa, quando está na hora de fazer as coisas. Então, é uma lembrança muito forte, assim, da minha infância, da minha avó batendo, assim, num copo. A table! Aí todo mundo vinha, aí, tipo, ninguém sentava. Aí ficava perto da mesa e ela ia falando, assim... Ah, fulano senta em tal lugar. E aí senta sempre um homem e uma mulher, um homem e uma mulher, um homem e uma mulher, separando casais. Gente, que super interessante, eu não sabia. Pois Nossa, é. muito interessante mesmo. E vocês, gente, vocês conhecem alguma outra característica de famílias francesas que a gente não tem aqui no Brasil? Conta aqui nos comentários se vocês conhecerem, que a gente vai interagir depois com vocês. Se a gente vai falar se a gente já conhecia, se ainda é novidade pra gente, se a gente não conhecia. Então deixem aqui nos comentários. E eu queria agradecer a Elisa, merci beaucoup. Merci à toi, Flavia. Gente, não deixem de ir lá visitar o canal da Elisa e também o Instagram, tá bom? Gros bisous Bisous. e à la Merci. prochaine. Tchau, tchau.